por esse momento musical, que sempre nos alegra, nos inspira. E pedindo então agora, entrando em prece, para que a gente se conecte à espiritualidade superior, recebendo do mais alto aquilo que nos é necessário, um pouco de tranquilidade, de paz. E que todos os irmãos desencarnados sejam bem-vindos também para esse estudo, para aprender conosco, para nos ensinar, e que a gente siga, então, nessa grande família espiritual. Que assim seja. Então, uma boa noite, então, a todas, boa noite a todos. A gente está aqui mais uma vez para conversar um pouquinho sobre um tema, e hoje o tema que a gente escolheu chama injustiça social, mas o in, né, tá como um corte, querendo dizer que será então que o que a gente vive na nossa realidade, na nossa sociedade, são injustiças? Ou seria apenas uma maneira que a gente olha para isso, ou se de fato existem essas injustiças que a gente chama? E aí eu tirei um trecho do livro, na verdade vários trechos do livro Memórias de Suicida, escrito pelo Camilo Botelho. Tem uma versão aqui um pouco mais, acho que nova, que é a Ivone Pereira do Amaral que escreveu, né, na Medium. O Camilo Botelho era um escritor português que cometeu suicídio. Oi? Gu, você tá aí? Eu não tô te ouvindo mais. Travou aqui para nós. Alô? Estão me ouvindo? Pessoal, vocês estão escutando o Gustavo? Sim, tá tranquilo. Eu estou escutando, sim. Ô, Alex, Sim, tô ouvindo. Sim, normal. eu acho que seu computador não gosta de mim, Alex. Isso é uma injustiça. Boa, Mário. E aí, nesse livro, o Pessoal, vocês Camilo estão escutando o Gustavo? Só o problema está aqui em casa. A gente está ouvindo bem, Alex. E a gente te ouve também. Então, probleminhas técnicos, pessoal, rapidinho, estão escutando, sim. Escutando. Não sei se eles receberam a mensagem lá. Eu acho que sim. Então, continuar, então. Foi um probleminha técnico pessoal, mas eu acho que agora já está resolvido. Continuando, então, nesse livro Memórias de Suicida, o Camilo Botelho, que era um português, ele cometeu suicídio, sim, e aí depois ele vai relatar o que aconteceu desde quando ele acorda no plano espiritual até quando ele já vai para um tratamento onde existe uma colônia espiritual focada em auxiliar os suicidas. E aí tem diferentes partes, e o Camilo, junto com outros suicidas, vão conhecendo essas outras partes: hospital, uma torre de segurança, uma parte sobre reencarnação, uma parte de manicômio, onde lá ficam os suicidas de casos mais graves, né? Existe sim uma escala de suicida, tanto da maneira como cometem o suicídio, quanto os motivos pelos quais eles cometeram suicídio. E aí você pode variar um pouco da sua responsabilidade perante essa ação que a gente sabe pela doutrina espírita, que é muito infeliz, não para julgar a pessoa que o comete, mas porque a pessoa que o comete quer, na verdade, se livrar de uma dor, de um trauma, de alguma coisa assim, e que no fundo ela vai só conseguir aumentar, porque a gente sabe que não vai acabar a vida. Então a gente sempre dá esse grande alerta para a gente poder auxiliar quem passa por situações dificílimas, para a gente poder auxiliar essas pessoas que não cometam suicídio, para mostrar para elas que existe vida após a morte e que nada vai ser resolvido dessa maneira, né? Então, nesse livro, tem um capítulo 13, que em outras versões está como capítulo 5 da segunda parte, mas é um problema apenas de edição do livro, e a gente traz a seguinte reflexão, né? É importante também notar que essa reflexão da noite é mais para a gente ter outros pontos de vista e embasados na doutrina espírita, e não é
para a gente ter uma resposta para todos os casos, para generalizar para todas as situações, mas sim para mostrar um exemplo de um caso, né, que pode ser transferido para tantos outros, e também para mostrar que para a gente julgar se algo é justo ou injusto, a primeira coisa que a gente precisa é conhecer todos os fatos relacionados a tal assunto. Se a gente conhece só uma foto de um instante de tempo, a gente não consegue distinguir se é justo ou injusto, porque a gente não sabe o passado e tampouco conhece como vai ser o futuro. Então a gente começa a se pôr numa condição mais de humildade para a gente olhar e apreciar a realidade e não se pôr numa condição hierárquica de quem olha e diz se é ou não é uma injustiça ou não. Então é só mais uma reflexão para a gente trazer. E eu não preciso falar para vocês muito sobre isso, mas a gente sabe que na nossa sociedade existem essas coisas que a gente vai chamar aqui, né, de injustiças, ou pode tirar aspas se você quiser, injustiças sociais, onde a gente conhece, né, pessoas com poucos recursos financeiros, que não conseguem ter acesso ao alimento, por exemplo, e então mãezinhas não conseguem alimentar os próprios filhos. A gente sabe de cor de pele, onde existem muitas injustiças, né, sociais. Essas pessoas vão poder não conseguir empregos ou vão, né, ter problemas para encontrar seus locais de trabalho, dependendo, por exemplo, da sua quantidade de melanina que tem na pele, do tamanho do seu cabelo. A gente sabe dessas coisas que acontecem ao nosso redor, né? Seja também pelo ponto de vista de machismo, onde mulheres sofrem posições de homens, né? Então a gente sabe que essas coisas, essas condições hierárquicas de poder, onde alguém não deixa outro ou impede que outro tenha os mesmos direitos e mesmas igualdade, a gente sabe que isso acontece. A questão é que a gente sempre olha para isso, né? Muitos de nós, isso é muito claro, e muitas vezes a gente fica revoltado. A gente chega a esperar algum tipo de raiva, algum tipo de vamos fazer uma revolução, vamos fazer uma rebelião, vamos fazer algo que eu quero que hoje isso tudo acabe, né? Para muitos outros ainda esses fatos que a gente narrou passam desapercebidos, infelizmente, e a gente não consegue resolver uma situação que para muitas pessoas é complicada. Então a gente sabe de tudo isso. E aí no capítulo 13, a gente tem a situação que é dois espíritos do manicômio, né, são suicidas que precisam de uma nova reencarnação, mas que eles não conseguem ter uma reencarnação nesse instante próximo, com muita liberdade. Eles vão ter um corpo muito complicado, porque o perispírito deles está marcado com essa violência que eles cometeram contra si mesmos, tanto pelo grau do suicídio, como pelos motivos pelo qual eles cometeram o suicídio. E aí, então, o Camilo, que agora já está bem, e vai com o instrutor, que é o Teócrito, para uma cidade para conhecer as futuras mães desses dois espíritos. Uma mora numa ilha em Portugal e a outra mora no sertão brasileiro. Nessa que eu quero mais focar. E essa que mora no sertão brasileiro, no livro ele narra assim: locais onde a penúria do infortúnio atinge proporções inconcebíveis aos felizes habitantes dos centros civilizados. Né? Então a gente já vê aí que todo esse estereótipo que a gente traz de sertão nordestino e toda essa realidade que existe de fato, daquele sertão muito castigado, de pessoas muito pobres, com problemas para suprir as necessidades de alimentação, de água, de saneamento básico. Né? Então, uma das mãezinhas, uma das futuras mãezinhas desse espírito que está no manicômio como suicida, vive nessas condições. Né? E eles explicam no livro que ela vive lá porque ela também teve grandes problemas no passado e agora procura erguer-se moralmente, através da existência de severos testemunhos, arrependimento, resignação, humildade e paciência. Então é uma mãezinha, né, um espírito que em vidas anteriores, e inclusive na atual, cometeu alguns equívocos, vamos dizer assim, teve coisas mais graves no passado, e que nesse instante ela passa por uma encarnação absolutamente complicada, onde ela tem problemas financeiros, problemas de oportunidade, sofre diferentes opressões, seja por diferentes classes sociais, seja por diferenças de gênero. E aí o que acontece
é que eles vão lá conversar com essa mulher, pedir para que ela seja a mãe de um espírito. E como diz o Teócrito, que é o instrutor nesse livro, eles precisam, cujo único recurso a tentar no momento, a fim de se aliviarem, esses espíritos do manicômio, será a reencarnação em círculo familiar obscuro e sofredor, pois só aí conseguirão libertar-se das deprimentes sombras de que se contaminaram. Então, são espíritos que precisam passar por um sofrimento, por uma experiência muito complicada na Terra, para que eles possam se libertar de amarras do passado que eles cometeram suicídio. Então, a gente tem uma situação que é a seguinte: uma mãe sem condições financeiras, sem planejamento familiar, sem uma família constituída, vai ser uma gravidez que as pessoas comumente na sociedade chamam gravidez sem planejamento, né? E aí ela é visitada por um espírito bem evoluído, que é o Teócrito, que é um dos coordenadores dessa colônia espiritual, como se ele pedisse a ela, não é meio pedir, porque ela tem problemas no passado, então ela vai precisar de fato ter essa experiência, né, esse filho. Mas ele vai até ela, né, essa situação inteira que a gente vê bem complicada, e pedindo um auxílio ou instruindo a ela que o que é melhor que aconteça é que ela aceite ser mãe dessa criança, que vai nascer, além de toda essa situação, vai nascer paralítico, porque ele tem problemas gravíssimos no seu perispírito. Ou seja, é uma mãe jovem, solteira, pobre, sem estudo. Então a gente já sabe aí as injustiças sociais que a mãezinha já sofre. E o filho dela vai nascer nas mesmas condições de miséria, de pobreza, de cor de pele, no Brasil, muitas pessoas existem um princípio de xenofobia com pessoas do Nordeste, por exemplo, e que ainda, além de tudo isso, ele ainda vai ser paralítico. Ou seja, esse espírito, ao reencarnar, ele vai ser alvo de muitas injustiças sociais que a gente põe o nome de injustiças sociais. E aí vem uma coisa muito interessante para a gente refletir. Se fosse apenas uma injustiça social, como uma absolutamente desnecessária e ruim, um espírito evoluído como Teócrito não permitiria que isso acontecesse, né? Ele falaria, bom, vamos arrumar um outro caminho. Mas não é isso que ele traz para a gente, não é isso que Jesus traz para a gente, não é isso que Deus traz para a gente. Eles dizem para a gente, né, assim como Teócrito nesse livro, é a maneira necessária nesse instante de que ele tenha a melhor evolução possível na próxima encarnação. Se ele tivesse uma outra oportunidade dentro de um outro ciclo familiar, dentro de um outro corpo material diferente, completamente saudável, ele poderia cair em novas problemáticas que atrasaria ainda mais o processo evolutivo. Ou seja, as coisas que ele vai passar nessa próxima encarnação, que a gente vê como injustiças sociais bem doídas e dolorosas, e o próprio Teócrito fala, sim, vai ser doloroso, mas sábio e necessário. E a gente se pergunta então agora, é injusto ou não é injusto? A gente vê isso como tudo bem ou não tudo bem, né? E como é que a gente fica nesse balanço? Preciso então agir para melhorar a condição dessas pessoas ou, né, tá tudo certo? E aí essa resposta também, né, para a gente não perder muito a ideia do espiritismo, a gente tem que lembrar que a caridade é um outro dos pilares da doutrina espírita e fazer ao bem ao próximo, né, amar ao próximo como a si mesmo. Logo, a gente precisa separar, né, a sugestão é a gente separar duas coisas. Uma coisa é o que as pessoas precisam passar, ou o que é necessário, ou o que é melhor na encarnação, mas que isso não traga a nós a indiferença de ficar parado. Bom, se ele passar isso, o problema é dele. Não é isso. É a gente agora poder ressignificar que o que ele passa deve ter alguma justiça ali, eu não sei qual é, porque me faltam informações, mas que, ao mesmo tempo, assim como os instrutores aqui dizem para a mãezinha, não vamos te abandonar e vamos fazer tudo aquilo que for possível para aliviar as suas dores e do teu filho. Quando os homens na terra
vocês forem alvo de preconceitos na Terra, nós estaremos ao seu lado te ajudando. E essa é a mensagem para a gente. A gente respeita a realidade das outras pessoas em dificuldade, mas a gente faz o maior esforço possível para que isso não seja necessário. Né? Que a gente possa, então, ajudar a combater esses fatores de desigualdade que existem, mas lembrando que isso não tem que ser para a gente motivo de raiva, de desesperança, de que tudo está indo por água abaixo, de que é o fim do mundo. Não é essa a ideia. Existe, assim, uma utilidade, mesmo que a gente não consiga perceber tão claramente, e que a gente também tem que trabalhar para que a gente lute contra essas problemáticas, né? Então, a gente traz aí que toda experiência é justa e tem um propósito. Qual é o propósito? A gente não sabe, né? A gente está aí. O propósito, no fundo, é a evolução. Mas onde a gente está e quais são as batalhas que a gente vai ter que passar, a gente não tem certeza sobre todas elas. A gente vai caminhando e vai descobrindo. E a outra questão importante que ele traz no livro é que essas injustiças, que a gente chama de injustiças, né, desigualdades, preconceitos, essas faltas de oportunidade, que a gente sabe que pessoas que têm mais dinheiro conseguem ter acesso a maiores escolas e universidades e assim por diante, né? Que tudo isso ainda é necessário e só existe porque existem neste orbe indivíduos que são preconceituosos, que fazem desigualdade, são espíritos que ainda se comportam de maneira hierárquica, que olham para alguém de cima para baixo. Quando a gente passar, né, quando a maior parte do planeta Terra deixar de ser preconceituosa, deixar de ter essas hierarquias entre duas classes, duas pessoas, gênero, sexo, né, e tudo mais, quando isso acontecer, as experiências desiguais não serão mais necessárias, porque todos nós já saberemos tratar o próximo como irmãos. E aí a gente fica num ciclo vicioso, onde existir desigualdade só existe porque nós somos desiguais e precisamos estar dos dois lados da moeda para aprender a não ser desigual. Mas quando a gente aprender a não ser desigual, não precisa nem mais desigualdade, porque a gente já sabe tratar o outro como irmão. No final da Gênesis, o Allan Kardec escreve: a pedra angular para o futuro, para o mundo de regeneração, é a fraternidade, onde todo mundo se trata igual. Quando a gente vivenciar isso, não vai ser mais necessário que alguém tenha oportunidades diferentes que a nossa, porque a gente já se trata como irmãos, como iguais. Mas enquanto nós ainda não aprendemos a balancear tudo isso, infelizmente, muitos de nós vamos ter que passar. Lembrando sempre que a reencarnação é um ciclo. Hoje a gente nasceu com esse tom de pele, com as grandes oportunidades ou com menos oportunidades, mas na próxima, né, como esse finalzinho aqui, que eu vou ler são os trechos, na próxima a gente pode ser a pessoa que está do lado, né, menos feliz dessa balança. Como é que a gente se portou quando a gente estava de um lado do outro? E aí vem a ideia, pôr nas várias reencarnações essa justiça, né? Então ele fala assim: os preconceitos inseparáveis da mentalidade escravizadas ao servilismo da inferioridade têm impedido os homens de reconhecerem esse vasto e glorioso alicerce da própria evolução, que é a reencarnação. Quando a gente está preso nesses preconceitos das nossas mentalidades, a gente está sem conseguir ver a justiça maior de tudo isso, né? O soberano magnata, as pessoas privilegiadas pela sociedade terrena, que utilizam das concessões do Supremo e não usam no desenvolvimento do planeta, terão que passar pela miséria, pela servidão, pelas humilhações, pelas lutas contínuas e adversas, a fim de que, em tão laboriosas recapitulações, espiem pela indiferença ou maldade que deram provas do passado, quando deixaram de favorecer as classes oprimidas, o bem-estar geral da sociedade e da nação em que viveram, preferindo, assim, em alguma hora, a solidariedade fraterna. O branco de pele alva, cioso da pureza da raça que o preconceituoso coluiu do orgulho com a vaidade, lhe faz supor seja privilegiada pelo favor divino. E só o dia, então, que descobrir que o envoltório cuja pele será negra ou amarela, bronzeada, mestiça, obrigando a reconhecer que o espírito é o que mais importa. Todos os homens morrem num corpo para ressurgirem em uma vida espiritual.
e depois voltarem a renascer em novos corpos humanos, até que lhes seja concedido pelo progresso ingressar em planetas mais distosos. O dia que a gente aprender a tratar fraternalmente todo mundo, não precisaremos mais renascer em um mundo que exista desigualdades, porque a gente já aprendeu a lição que a desigualdade ensina. Mas em cujas sociedades iniciará um novo ciclo de progresso, na escala ascensional de longa e gloriosa preparação para a vida eterna. Então essa era a reflexão que eu queria trazer hoje. Esse finalzinho eu tive que correr um pouquinho para não passar muito do tempo. E a gente faz a prece então agora e a gente abre para comentários e questões e discordâncias e concordâncias. Mestre Jesus, Deus, Criador de tudo, pedimos as bênçãos do mais alto para que a gente possa incorporar a humildade, a resignação, para que a gente possa incorporar a nossa pequenez diante do universo vasto e complexo onde estamos inseridos. Ilumine nossas consciências, nossos corações, para que a gente aprenda, então, a fraternidade, auxiliando a todos sem o julgamento, fazendo ao próximo aquilo que gostaria que nos fizesse. Abençoa, então, Mestre Jesus, essas almas intranquilas que passam, nesse instante, a encarnação na Terra. Ilumine também aos desencarnados, nossos irmãos, tão necessitados de um amparo, de auxílio e proteção. Que assim seja. Graças a Deus. Era isso, pessoal. Quem quiser comentar, falar. Obrigado, Gu. Obrigado pela palestra. O tema foi bem legal hoje. Eu queria abrir, então, a pergunta, se alguém aqui do nosso Zoom ou do YouTube tiver alguma pergunta para fazer para o Gu. Comentários, como o Gu falou, discordâncias também. Gu, boa noite, pessoal. Boa noite. Eu tive essa experiência essa semana com a minha sobrinha de 16 anos. Ontem eu estava falando com a minha mãe e, né, minha sobrinha tentou suicídio e com apenas 16 anos, né, então ela tomou 5 comprimidos de Dramin e o objetivo dela era dormir e não acordar mais. A mãe dela, né, minha irmã, também já tentou algumas vezes. Ambas têm depressão e agora síndrome do pânico, pressões e tudo mais. Eu tentei conversar com ela ontem. Ela falou, ela nem queria que minha mãe falasse da situação. Enfim, aí eu fui tentando o máximo possível, né, como você falou, aliviar e tudo, mas sem procurar interferir. E mesmo agora a gente sente, mesmo eu tendo trabalhado 1 ano no CVV, né, principalmente com a questão de prevenção ao suicídio, hoje eu estou mais sensível, muito mais sensível agora quando se trata, né, principalmente da minha sobrinha, que desde pequena criava ela como uma filha, assim, é para mim como uma filha. Então eu estou bastante sensibilizado, assim, eu estou tentando lidar com isso, tentar ajudar a família que está lá, a minha mãe, minhas irmãs que vivem juntos e a minha sobrinha. Só minha mãe é espírita e está bem difícil lidar com essa situação. A gente falou em memórias do suicida, injustiça social, a gente está vivendo essa questão toda nesse momento, né, de várias pressões de todos os lados. Aí eu te pergunto, né, a questão assim, como é que com adolescente principalmente, né, porque não é espírita e tudo, ela não quer falar também e eu não quero invadir, né? E lá no CVV a gente busca sempre mais ouvir, mas se a pessoa não quer falar, não quer se abrir, daí é essa dificuldade. Então, assim, o que eu poderia tentar buscar de alguma forma ajudá-la a aliviar esse sofrimento, mesmo que agora ela não se sinta à vontade de se abrir,
né? Foi um pouco invasivo. Minha mãe falou, mas, enfim, eu tentei ajudar ontem. E hoje eu fiquei bem desestruturado com isso. Eu fiquei ouvindo várias palestras espíritas, enfim, mas esse tema veio super a calhar para o momento. Então, quis compartilhar com vocês essa minha dor agora, de estar à distância por um ente querido, e o quanto isso é doloroso, principalmente quando acontece, né, na nossa família. Bom, primeiro, é uma situação muito complicada, né, Mário? Mas com o auxílio divino, as coisas se encaminham. Eu acho que talvez um bom jeito de lidar, né, de poder não entrar no espaço, mas abrir uma conversa, um diálogo com a sua sobrinha, é encontrar alguém que tenha uma idade parecida, alguém ou numa casa espírita ou no centro religioso que ela vai, não sei qual a religião dela, que seja um terceiro. Às vezes o CVV, ele funciona muito bem, né? Você trabalhou, você sabe muito bem disso. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade para se abrir para as pessoas que a gente conhece, né? A gente tem muita proximidade. E aí, com terceiros, com pessoas que a gente não conhece muito, né? A gente às vezes consegue se abrir um pouco mais. Ou seja, talvez seja uma boa ideia levar em algum centro religioso ou algum lugar assim, que ela possa se abrir com alguém que não seja um parente, né? Uma vez eu também conversei com no centro espírita, veio por umas oportunidades, uma menina, ela tinha 14 anos e ela tinha tentado suicídio se cortando nos braços, né? E o motivo dela tentar suicídio é que para ela o mundo estava muito errado. O mundo não fazia sentido porque as pessoas sofriam demais, né? E aí você pensa, olha a clareza de uma criança né, dessa idade, de perceber de que o mundo é uma loucura, né? Então você começa a perceber que as pessoas, né, que a juventude não é porque ela quer chamar atenção, por um motivo fútil, não, são pensamentos super complexos e complicados da gente lidar. Então, na verdade, o que essa menina tinha que eu conversei, no fundo, era uma grande clareza da realidade que a cerca. Enquanto várias pessoas da idade dela achavam que tudo era uma mil maravilha, ela percebia a realidade, a problemática é que ela ainda não tinha uma estrutura de maturidade para lidar com toda essa pressão da realidade. Então foi devagarzinho, ela foi criando e graças a Deus ainda tá conosco, aí tá tudo bem, aparentemente. Gu, Mário, boa noite, Mário, tudo bem? Se eu puder rapidamente falar uma coisa, é o seguinte. Desculpe, ainda estou aprendendo. Eu acho que assim, tem um comentário da minha cunhada, a Cris, acho que ela participou acho que pela primeira vez hoje. Boa noite, Cris, não sei se você está online aqui ainda. E ela falou uma coisa muito legal, ela escreveu ali: temos que fazer todo o possível para que não haja sofrimentos evitáveis a ninguém. A grande diferença na mentalidade espírita é a gente conseguir não enlouquecer frente a esse cenário, não ficar em sofrimento mental extremo ao testemunhar e mesmo participar em certa medida de situações terríveis, né? Então, o que eu fiquei pensando depois que eu li o que a Cris falou e o documento, o depoimento, né, do Mário, né, que é bem uma situação muito difícil, é sempre a gente lembrar que, inclusive, está por trás da filosofia do CVV, que a gente não muda a ninguém. Essa é uma grande ilusão de que a gente é capaz de achar palavras, de achar mecanismos e caminhos em que a gente vai mudar alguém. A gente pode estar disponível às pessoas, a gente pode estar disponível para conversar, a gente pode estar disponível para orar, a gente pode estar presente na vida da pessoa através de exemplos, de integridade, de comportamento, de confiança, de fé. Então, a única coisa, eu acho que eu entendi do que a Cris escreveu e que eu fiquei refletindo, é que nos resta mesmo como espíritas sermos fortes dentro da nossa capacidade. Trabalharmos a aderência, que eu tenho uma palavra que eu estou adorando ultimamente, então eu sempre falo aqui, aderência aos princípios espíritas, em nós. Quando a gente trabalhou a aderência em nós, com a honestidade intelectual de que isso requer, né, porque precisa muita honestidade intelectual para ver-se como nós somos, né, ver-nos, né, como nós somos, né? Então, quando a gente trabalha essa aderência,
a gente consegue exteriorizar aquilo que nós temos de melhor, porque nós cultivamos. A gente só exterioriza aquilo que nós temos. Então, eu acho assim, numa situação de crise como essa, né, de vez em quando no trabalho espírita nosso, a gente encontra, né, através das entrevistas, a gente encontra situações de grande sofrimento e dor, né? Como fazer, né? Eu acho que a grande ideia é essa, a gente não ter a ilusão de que a gente vai ser capaz, talvez a gente até seja, capaz de falar alguma coisa através de uma inspiração, alguma coisa assim, mas a gente precisa fortalecer a nós mesmos e estarmos disponíveis para aquilo que que a gente é capaz de dar. O que eu estou tentando trazer aqui é que a gente precisa de um mecanismo, talvez o ponto que eu quero trazer é, para não deixar essa angústia, a angústia da nossa impotência, nos paralisarmos. Esse que é o meu ponto. Tá? Acho que agora encontrei um pouco de clareza naquilo que eu queria trazer. Né? O que nos deparamos muitas vezes é que a nossa angústia é tão grande frente ao sofrimento que nos paralisa. Esse sofrimento vai continuar existindo sempre, seja perto, seja longe. Isso é um fato. A gente precisa, dentro desse sofrimento, de alguma forma, não enlouquecer. Como disse a Cris, e eu acho que o Espiritismo nos dá a ferramenta para isso. Não é apenas lendo o livro espírita que de um dia para a noite a gente vai ficar tranquilo. Mas eu acho que nós temos ferramentas para nos trabalharmos e atingirmos esse estado. Talvez permanecermos nele com mais solidez, com mais frequência, né? Lógico que a gente vai escapar, vai perder um pouquinho. Então, é isso que eu queria trazer, Mário. E Muito colocar grato. vocês aí Ô, na nossa oração, porque Carlinhos, está muito difícil. Carlinhos, você gostaria de fazer um comentário? é, então, o que eu gostaria de comentar, né, porque a questão é bastante complicada, muito delicada, e às vezes a pessoa, quando ela entra nesse estágio, nem sempre ela dá uma abertura para que as pessoas, principalmente quem está próximo ali, se aproxime até para estabelecer um diálogo, né? Então, agora, uma das coisas que a gente pode fazer, né, além de tentar esgotar todas as possibilidades de êxito numa condição dessa, é pedir para o plano espiritual que naquele momento em que a pessoa entra no repouso do corpo físico, que ela então seja envolvida pela espiritualidade, né, em tratamentos, em esclarecimentos, em orientações. Que esse lado também é uma parte que vai ajudar bastante, embora a gente ali, a gente às vezes está fechado num campo porque a pessoa às vezes não dá abertura. Mas esse lado da oração pedindo para a espiritualidade auxiliar esse espírito nesse momento do repouso do corpo físico, envolvido pelos trabalhadores espirituais, porque do lado de lá a gente sabe que tem hospitais, que tem enfermeiros, tem médico, tem psicólogos, tem tudo também para ajudar o espírito nessas horas que ele está fora do corpo físico. Então, assim, uma sugestão, né, que assim, eu vivi uma situação um pouco parecida com isso, há uns anos atrás, e assim, a parte que eu encontrei que me deu assim um pouco de tranquilidade foi essa da oração, né? E assim a gente observou que o resultado também vem. Então é isso que eu gostaria de colocar aí para você, Maurício. tem mais uma pergunta aqui da Lara. Ela perguntou como manter a esperança estando o espírito encarnado numa injustiça, né, numa situação dessas injustiças, entre aspas, que a gente falou, e que, ao mesmo tempo, essa pessoa é ignorante diante do contexto espiritual. Ou seja, a pessoa que sofre alguma desigualdade e que ela não tenha, né, a fé como a gente tem no espiritismo. E a minha resposta para isso, puxa, aí deve ser muito difícil, né? E esse livro, por exemplo, o Camilo, ele era uma dessas pessoas. Ele começou a perder a visão, ele começou a ter dívidas para pagar, que ele não conseguia pagar mais. E como ele era um escritor, ele sem a visão ele não poderia mais viver, poderia mais ler. E aí ele pensou, bom, se não existe nada mesmo depois que eu morrer, por que não me matar? Né? E aí uma consequência direta dessa falta do contexto espiritual
são ações menos felizes, como o Camilo descreve. Então, para uma pessoa que passa por uma injustiça e que está passando agora, né, por uma injustiça e que ela não tem consciência espiritual, olha, deve ser muito difícil. Eu não tenho paciência, eu não sei o que dizer. Quem tiver uma opinião sobre isso aí, Alex, Carlinho, Mário, Cris, pessoal. Olha, eu não tenho opinião, mas me lembrou uma fala. Eu estava vendo um outro dia uma palestra de um grande mestre espiritual de uma outra linha muito respeitável também. E ele falou o seguinte, né? Perguntaram para ele sobre a caridade, né? Fazer, não fazer e coisas assim que a gente faz com relação à caridade. E ele falou, assim, do alto daquela simplicidade dele, né? Ele falou, olha, a maior caridade que a gente pode fazer para uma pessoa era abrir seus olhos perante a vida espiritual, né? Eu achei bonito isso no contexto daquilo que ele falou, né? Porque eu acho que a cura mesmo para o sofrimento, ela não vem através da materialidade, do conforto, de nada disso. A cura vem através de nos livrarmos da nossa ignorância espiritual que nos cerca e que nos impede vermos a nossa situação real como somos verdadeiramente. Então, eu achei bonito o que ele falou, assim, é uma pessoa que vive imersa, né, na espiritualidade, de acordo com o seu próprio trabalho, a natureza da sua própria atividade neste plano, né, e eu acho que sobre esse olhar, eu achei tão bonito, né, olha, a principal caridade que a gente pode fazer para uma pessoa neste plano é abrir seus olhos. Olha que bonito. Né? É o que a Cris, inclusive, a questão do materialismo também aí no comentário. Né? Isso. Eu queria falar, eu sou a Cris, poderia falar, eu não sei mexer muito bem no Zoom, eu não sei se eu tinha que ter feito alguma coisa aqui, dado algum sinal. Não, tá funcionando, pode falar, tá ótimo. Eu fiz aquele primeiro comentário, né, sobre a gente sofrer ao ver todo tipo de sofrimento, né, dos outros, e a princípio eu me referia a essas mazelas sociais em geral, né, mas você vê que é a mesma raiz, né, quando, Mário, você compartilhou com a gente, né, a situação que você está passando, eu acho que é das maiores dores, né, que a gente tem. E realmente, assim, recentemente eu consegui, né, da minha história de vida, eu sou espírita desde a gestação da minha mãe, né? Recentemente eu consegui apaziguar meu coração, assim, me colocando no meu lugar de que eu não sou Deus e que não está nas minhas mãos o futuro do planeta Terra. Eu não sou capaz de acabar com a fome na África e que a gente tem uma pequena parcela de trabalho, como o Alex falou muito bem, né, principalmente a gente ser uma pessoa de bem, procurar, né, ser uma pessoa que emana boas vibrações, que é um bom exemplo. E uma coisa que me perturbava muito, né, a ansiedade, essa preocupação, na verdade a gente tem um medo, né? Então eu tinha uma preocupação de evitar o mal. Então, nossa, minha sobrinha, né, nessa situação, eu preciso fazer tudo, eu preciso salvá-la, né? E como o Alex falou, a gente não salva ninguém. A gente ajuda, a gente colabora, mas não é só uma verdade, é uma necessidade a gente largar as rédeas, porque elas não estão nas suas mãos. A gente fica em extremo sofrimento, achando que tem alguma coisa, né, que a gente faça que vai salvar, e acaba sendo um eco, né, para esse sofrimento. Lembrar, eu acho assim, Mário, que Deus nunca vai desamparar ninguém, que nunca vai ter um ponto final. Mesmo no pior cenário que você venha imaginar, nós temos outras encarnações.
a Ivone Pereira, essa médium, né, desse livro, que foi uma pessoa extraordinária, extraordinária em vários sentidos. Ela foi suicida encarnações seguidas, né? E quando eu comecei a me desesperar, assim, há uns tempos aqui no Brasil e tudo, eu contei até para a Mônica, eu acho para o Alex, eu falei, gente, o pessoal recebeu bomba atômica lá no Japão, 2, né? E conseguiram, né? Assim, a gente continua, a gente tem força, Deus está cuidando, nós temos recursos. E falando mais assim para fortalecer você, né, do que sua sobrinha. E assim, às vezes a sua sobrinha e a sua irmã mesmo, a gente enxerga como elas estão indo ladeira abaixo. Às vezes não, elas estão passando por uma quimioterapia espiritual, bem difícil, né? Mas é um processo de cura, né? A gente não sabe. Talvez o tanto que elas já viveram foi muito mais do que elas conseguiram viver em outra encarnação, vamos dizer. A gente não sabe. Talvez elas já estejam numa grande vitória comparada a outras experiências que elas tiveram. Me desculpe, eu não conheço você, talvez eu tenha avançado uma fronteira assim, né? Mas é porque eu sofria muito tentando salvar o mundo, sabe? E eu percebi que não só eu não salvava, como eu ainda, no fim, também era uma fonte de preocupação para os outros, vamos dizer, de ficar tão querendo ajudar, né? Ótimo, Cris. Cris, muito obrigado. Eu agradeço muito a todos vocês, Cris, Alex, Mônica, Gustavo, todos que estão aqui. E sempre me ajuda muito esses nossos bate-papos, isso tudo que a gente conversa tem me ajudado, me inspirado muito. E isso é a nossa missão. Eu estou vibrando aqui. Hoje, realmente, eu fiquei bastante... essa questão que ela falou da angústia, da impotência, quando acontece com alguém tão próximo, acho que aí é, a, é o calcanhar de Aquiles. É, é quando é quando realmente o que o Alex fala da aderência, dos princípios, que a gente se sente mais, ao mesmo tempo tenta se fortalecer nos princípios espíritas, né, em Jesus, Deus, vai nos tornando mais fortes. Mas é realmente a dor mais profunda, porque está muito próximo da gente, está, né? Tá tão do lado. Eu sei que não é para salvar o mundo, nem, enfim, salvá-la, mas esse é o desejo, há uma vontade potencial. Mas quando a gente tem amigos, né, gente que pensa como a gente, que está pensando junto, que está vibrando, isso alivia muito. Então, é um pequeno universo que a gente tem aqui, e isso só me faz me tornar mais forte para lidar com essa situação, para ajudar minha mãe, que está à distância, que é a única que é espírita, e que se fortalece. Ela fala, se não fosse espiritismo, eu já tinha ido. Porque são tantos problemas lá no ninho dela, e eu sou a outra ponta do lado de cá. Mas aí que me gera essa angústia de impotência mesmo. Mas, enfim, são revelações, aos poucos, diariamente, me fortalecendo, lendo, tudo isso que a gente está fazendo, tem me ajudado bastante. Obrigado pelas suas palavras, Cris, Alex, Mônica, o Gustavo, todos que sempre estão nos ajudando, o Carlinhos, nessa trilha, nessa caminhada que a gente sabe que tem mais pedras e que a gente consiga dessas pedras aí fazer castelos, casas, enfim, coisas que possam ser úteis na nossa vida. Muito obrigado a todos. Eu queria agradecer também a todos, agradecer principalmente aí ao Gustavo, que nos trouxe esse tema tão bacana hoje, importante, e a gente não pode esquecer de agradecer, acho que aqueles que merecem mais o nosso agradecimento e gratidão, que é nossos amigos espirituais, né? Que estão sempre ao nosso lado, e frequentemente a gente se esquece no momento de muito desespero, de muita tristeza, a gente se esquece de nos conectarmos a eles, né, através da oração. Então, tenho certeza que estamos todos, né, sendo nesse momento visitados pelos nossos amigos espirituais e com certeza, né, Mário, certamente a sua família
com certeza está recebendo esse amparo neste momento. Essa certeza nos dá também bastante força, né? Eu creio, para mim, pelo menos, né? E é isso, pessoal. Foi uma reunião muito proveitosa. Infelizmente, a gente tem que interromper em algum momento, né? Mas foi uma reunião bastante proveitosa e bem-vinda aí, Cris. Obrigado pela sua participação e obrigado, Gustavo, mais uma vez pelo tema. E amanhã a palestra não vai ser comigo, eu não sei o tema ainda que eu vou trazer, vou pedir inspiração aí de noite. Quem sabe os espíritos conseguem me comunicar alguma ideia interessante para a gente discutir amanhã. Então, nos vemos amanhã aqui, nesse mesmo horário, nesse mesmo endereço, todos os dias, né, às 8 horas, e também lá pelo YouTube. Um grande abraço a todos e boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.